9h07, nós estamos de volta com o TV Mar News. Gente, olha só, fazendo um alerta para você que já tinha o seu pacote de viagens comprado para esse período e infelizmente teve que cancelar por conta dessa pandemia global do coronavírus. A gente tem dicas com o Procon para que você possa acompanhar a partir de agora na matéria de Fernando Palmeira. Coronavírus também atrapalhando o turismo por todo o mundo. Muita gente adquiriu pacotes de viagens internacionais, também regionais, locais, enfim. E agora, como fazer para reaver junto à agência de turismo, quando também as empresas aéreas estão aí no prejuízo? Você, consumidor, tem seus direitos assegurados sim. E o Procon Maceió está atento a isso. Vamos falar com a nova diretora executiva do Procon Maceió, Lilian Valões, que nos explica e nos orienta como proceder, principalmente nesses casos do turista que desistiu de viajar. Olá, gente, boa tarde, bom dia de novo. Vamos lá, o Procon está como órgão principal de defesa do consumidor, está orientando que todo mundo, qualquer pessoa que comprou, que adquiriu o seu pacote de viagem, tem um total direito a ser ressarcido, assim querendo, como também de adiar o seu pacote para uma data que mais lhe trouxer conforto, passando toda essa crise, e também, no caso de cancelamento, ele tem um total direito a 100% do valor pago integralmente, livre de multa, de taxa, de qualquer oneração. Sem essa pandemia, as empresas sim poderiam cobrar taxas e multas a depender do contrato, da compra da passagem, do bilhete emitido, mas diante da situação excepcional que estamos vivendo, né, o consumidor tem um total direito a ser ressarcido, assim querendo, dos valores que foram pagos eventualmente por todos os passados. Que não seja e nem deve ser uma imposição nem de empresa aérea, nem de agência de turismo, mas o consumidor, em assim querendo, pode negociar, né? Sim, pode negociar. E orientamos que o consumidor primeiro tente essa negociação diretamente com a agência de viagem ou com a empresa aérea. Em caso negativo, procure o Procon. Nós temos o telefone 3312-5077 ou através do e-mail atendimento.proconmaceió@gmail.com.br. Presencialmente, o consumidor também pode vir ter um encontro com os agentes do Procon Maceió, com a própria diretora que está chegando com toda a vontade de servir ao nosso povo e resolver todas essas demandas, esses problemas. Sim, estamos sim atendendo no Procon Maceió. Porém, orientamos que o atendimento preferencial deverá realmente ser feito por telefone ou por e-mail, diante da questão de segurança, segurança tanto do consumidor que está procurando a sua informação, como de nós do Procon, que estamos lá para atender. Então, assim, como foi emitida uma nota, da Organização Mundial de Saúde, que todos devem se manter resguardados em casa, sair para casos excepcionalmente realmente que precisa, Você deve sair da sua casa só se realmente for preciso. Então, vamos dar preferência aos atendimentos por telefone e por e-mail, que estamos lá para responder a todas as dúvidas dos consumidores. Boa sorte aí no seu trabalho. Muito obrigada. Mas olha, as fronteiras, divisas, tudo se fechando. E pensar em turismo nessa hora, nesse momento, é impossível. E aí a sensibilidade, além da força do Código de Defesa do Consumidor, de que sim, o consumidor em casos que tais, ele tem direito ao ressarcimento por aquilo que comprou da sua passagem aérea, da sua passagem de ônibus, de navio, do que for. O pacote turístico em geral, se não dá e nem deve ir, tem que sim ressarcir. Então a empresa não pode jamais criar obstáculo, a não ser que o consumidor, como foi bem colocado aqui, queira negociar esses seus valores aplicados para uma viagem futura. Direito do consumidor é defesa de todos nós também. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Ardon de Melo, no canal 25 da NET. Ressaltar aqui que o nosso repórter Fernando Palmeira, ele se encontra suspenso das atividades porque ele está cumprindo o protocolo por ser do grupo de risco, tá bom? Essa matéria, então, foi gravada antes do decreto, antes dele se afastar.
Olha só, a gente falou aí sobre as questões de como é que fica o direito do consumidor diante de viagens. E a gente vai conversar agora via Skype com o diretor do Sincor, porque ele vai falar com a gente também a respeito da questão do número de seguros que tenha de repente aumentado por conta do coronavírus. Bom dia para você, Jaildo, tudo bem? Está me ouvindo? Então, sim, bom dia a todos, telespectadores da TV Mar, uma satisfação estar falando com vocês, né? Principalmente nesse momento de crise, de pandemia, onde está todo mundo assustado na realidade, né? Fica preocupado com relação aos produtos, serviços, né, que são consumidos, logicamente com razão, e para entender melhor as situações de cada caso, né? Exatamente. Tem crescido a procura de seguros por conta dessa pandemia? Na realidade, o mercado de seguros ele funciona muito paralelo com o mercado local, com o mercado do comércio em geral. Por exemplo, se não existe vendas de veículos, você também tem uma tendência a ter menos seguros de automóvel, tá? O que tem se existido mais é a procura de seguro de vida, certo? Então, seguro de vida e o próprio seguro viagem anterior à pandemia, porque durante a pandemia, como a OMS ela determinou a pandemia mundial, alguns seguros terminam, principalmente o seguro viagem, não dando uma cobertura completa por conta da pandemia, tá? Então, mas o seguro de vida, as companhias, junto de uma forma geral, já chegaram em comum acordo que vão cobrir as mortes ou as invalidezes para os seus beneficiários, mesmo com restrição de pandemia. Entendi. Eu queria que você pudesse explicar para quem está em casa, então, como é que fica a questão do seguro viagem diante dessa pandemia? Muita gente, como você bem frisou, tem procurado, né, para tentar entender o que é que cobre e o que não cobre. Você poderia explicar para a gente? Na realidade, o seguro viagem ele vai ter algumas coberturas suspensas por conta da pandemia. Então, um exemplo, existe uma cobertura dentro do seguro viagem que se chama regresso antecipado, certo? Então, esse tipo de cobertura termina sendo cancelado por conta da pandemia. É importante frisar ao telespectador que isso é geral, é mundial. Então, assim, da mesma forma que o seguro funciona no Brasil, esse seguro funciona em outros países. Então, quando a gente tem uma crise dessa, que a última vez que a gente teve foi em 1919, inclusive no Brasil, com a gripe espanhola, a gente vai ter algumas dificuldades de cobertura. O que é o ideal? O ideal é que antes de você viajar ou antes de você fazer qualquer contrato, consulte o seu corretor de seguros sobre as coberturas, tá? E a capacidade de pagamento daquele tipo de cobertura. Por exemplo, se aquela cobertura ela vai ter alguma restrição por conta da pandemia. Entendi. A gente tem casos, inclusive, ainda de brasileiros que se encontram presos em outros países, né, sem conseguir regressar por conta da pandemia. O seguro viagem dá algum respaldo a essas pessoas ou está incluso também nesse caso que você citou? Seria o regresso antecipado. Nesse caso, ele estaria descoberto, né? E assim, o que a gente, de uma forma até para deixar o telespectador mais tranquilo, o que a gente vê no Brasil é que as companhias de seguros já estão atuantes e atuando de forma inteligente, e elas entendem que, nesse caso, é necessário dar cobertura, mesmo com o caso de pandemia. É o caso do seguro-saúde, por exemplo, que a gente poderia ter algumas coberturas restritas. É o caso do seguro-viagem, que eu já citei, que a gente também poderia ter algumas coberturas restritas, mas desde a semana passada, a FenaSaúde, que é a Federação Nacional das Seguradoras de Saúde, ela já saiu na frente, ela já chegou junto na ANS e disse, olha, eu quero cobrir algumas situações do coronavírus, né, principalmente os exames, e quero que isso vá para o prol de procedimentos da ANS. Legal, bacana, isso é um sinal positivo para o mercado. As seguradoras de vida também já chegaram, a grande maioria já chegaram dizendo, olha, os contratos que estiverem restrição de pandemia, nós vamos estar cobrindo também, beleza? Então, assim, isso é um sinal positivo para o mercado e demonstra a inteligência, a solidez que o mercado de seguros, ele quer ter junto com a sociedade.
Quem de repente viajou, se encontra preso em algum estado ou em algum país que não consegue regressar e precisa fazer a utilização do serviço de saúde, que tem um pacote de viagem que isso também cobre, né? Como é que fica a situação dessa pessoa? No caso do seguro-saúde, infelizmente, do seguro-saúde não, desculpe, do seguro-viagem, infelizmente ele vai ter uma situação complicada, infelizmente por conta da pandemia. Porque nesse caso específico, a assistência é feita por uma multinacional na região, tá? Então, assim, como a pandemia não tem cobertura, ele vai estar descoberto durante esse período. Entendi. Jaildo, eu queria que você pudesse passar dicas para quem está em casa, o que é que deve fazer. Então, se de repente a pessoa que tem dúvida sobre o seguro que ela comprou a respeito da cobertura, do que pode e o que não pode nesse momento, como que ela deve proceder para poder tirar as dúvidas dela? Olha, é essencial lembrar que estamos passando por uma crise que a gente nunca passou, tá? Isso não é o Brasil, isso é o mundo todo, e a característica do seguro, ela tem como característica proteger o cidadão, tá, da cobertura nesses casos, por exemplo, que a gente tem necessidade, tá? Que são pontos que eu quero frisar e é importante. E o ideal é que ele procure o seu corretor de seguros, tá, para verificar quais são as condições que ele tem naquele contrato, tá? Então, empresarial, o seguro de vida, o seguro de saúde. E o cliente mais tranquilo, certo? Mas eu lembro que esses seguros têm que trabalhar junto com o mercado, junto com o corretor de seguros, para que isso seja administrado, tá? E a maioria das coberturas vai ter um seguro. Eu acho que a gente está com um probleminha de áudio, Jaildo. Você está conseguindo me ouvir? Estou ouvindo bem você. Pronto, então explica a gente, que procedimento a pessoa deve fazer, tendo dúvidas sobre cobertura? Procurar o corretor de seguros. O ideal é procurar seu corretor de seguros para verificar se aquela apólice ela vai ter a cobertura, se tem alguma restrição. Esse é o ponto primordial. O corretor de seguro vai estar sempre atuante e atuando do lado do seu cliente. Muito bem, eu agradeço muito a tua participação aqui no TV Mar News, tá bom? Bom dia para você. Eu que agradeço, um bom dia também para vocês. Olha só, gente, vamos só fazer uma atualização a respeito dos números aqui no nosso estado e no país. A Secretaria do Estado da Saúde, a CESAL, divulgou ontem que mais 3 pessoas foram diagnosticadas aqui em Alagoas com Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. Com isso, subiu para 17 o número de casos confirmados. O estado não tem nenhum óbito. Entretanto, o boletim divulgado pela CESAL nesse domingo indica, pela primeira vez, redução no número de casos suspeitos. Caiu de 323 para 294. Já no Brasil, até às 7 horas dessa segunda-feira de hoje, 4.316 casos confirmados do coronavírus. Foram registradas 139 mortes, 98 delas no estado de São Paulo. O número foi atualizado pelas secretarias de saúde dos estados. Com essas informações, a gente vai para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com muito mais informações aqui no TV Mar News.